Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Ontem nós analisamos a oração do Pai Nosso e eu esqueci de dizer para vocês a respeito da palavrinha amém. A palavra amém significa assim seja. Então, toda vez que a pessoa concorda com a oração, ela diz amém. Um exemplo, se a pessoa fala, Senhor, abençoe todos nós que estamos aqui, aí você diz amém, se você concorda. Ora, se você discorda, né, por exemplo, a pessoa ora assim, Senhor, o diabo está ao nosso redor. Aí você vai falar amém? Eu não vou falar amém, eu não quero que ele esteja ao meu redor. Né? Assim seja? Não. Então, muito cuidado. Então, a palavrinha amém, que você vai ouvir muito quando as pessoas estão orando, na oração congregacional, ou na oração em casa, ou na oração particular. Então, a palavra amém significa assim seja. Existem algumas condições para que a nossa oração seja atendida, tá? Tem algumas condições que você precisa estar de acordo, senão sua oração não vai ser atendida. É verdade, não tem, assim, uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica para sua oração ser atendida. São condições que nós precisamos estar de acordo para que a nossa oração seja atendida por Deus. Primeira condições, você vai abrir a sua Bíblia lá na carta de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que recompensam os que buscam. Recompensa os que buscam. Então veja só, primeiro passo para a nossa oração ser atendida, precisa ter fé. Diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você está conversando com Deus através da oração, agora você não acredita, e ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que o busca tem que acreditar que ele existe. Então, não adianta você fazer uma prece e você não acredita nem que Deus existe. Não, você precisa crer que Deus existe e aí você vai orar com fé. E aí você está demonstrando a sua fé. Tem muitas pessoas que fazem uma oração e no final da oração eles dizem assim, eu acho que minha oração não passou do teto. Tem pessoas que oram, mas eles não têm a mínima fé. O que é a fé? O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11 mesmo, ele fala que fé, no capítulo 11 mesmo, versículo 1, diz assim, ó, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é isso, você tem certeza, você não vê a Deus, mas você tem certeza que ele existe. E aí você conversa com ele, com fé, porque você tem fé em Deus, que ele existe. Então, primeiro passo para a sua oração ser atendida, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não crê que ele existe? Para que você vai conversar com ele? Então, a fé é um passo muito importante na oração. Segunda condição que nós precisamos preencher está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha só. Por quê? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, segundo passo, para que a nossa oração seja atendida, nós precisamos perdoar a ofensa que as pessoas fizeram contra nós. Então, você precisa perdoar o seu próximo, perdoar as pessoas, porque como você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Você quer algo, mas você não quer compartilhar esse algo. Então você não quer
você está demonstrando que você não quer o perdão. Então, segundo ponto muito importante é não guardar mágoa, ressentimento, não estar com o coração. Lembra que a oração é abrir o coração a Deus como amigo, é expressar os sentimentos da profundeza da sua alma. Através da oração você faz isso. Agora você está guardando ali mágoa, ressentimento, a pessoa te ofendeu, te maltratou, você não perdoa. Aí você chega diante de Deus, Senhor, me perdoa do meu pecado. Aí Deus fala, mas filho, a pessoa te pediu perdão, ou a pessoa te ofendeu, você está aí guardando mágoa, se envenenando. E o pior é isso, né? Tem uma frase que diz assim, tem pessoas que tomam o veneno esperando que a outra pessoa vai morrer. Meu, se você está tomando um veneno, é você que vai morrer, não a outra. Então, precisamos tomar cuidado, precisamos perdoar. Se você tem mágoa, ressentimento, se alguém te ofendeu, tem gente que guarda mágoa já há muitos anos, está guardando. Conheço amigos meus que deixaram de se comunicar com amigos por muitos anos. E aí vive uma vida sombria, triste, amargurada, definhando. Por quê? Porque isso só vai fazer mal para você, filho. Então, perdoa a pessoa. Vá até Deus e fala, Senhor, eu perdoo. Perdoo do fundo do meu coração, porque eu não quero essa mágoa no meu coração. Então, segundo ponto, muito importante, é perdoar. Terceiro, Provérbios 28, versículo 9. Esse é muito sério. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Olha só, você quer que a sua oração seja atendida? Então tome muito cuidado com essa questão aqui. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ou seja, se você não quer obedecer à lei de Deus, se você não dá ouvidos aos mandamentos de Deus, se você não está de acordo com a ética do reino celestial, que é os 10 mandamentos, que é o decálogo, que é toda a Bíblia, que é a verdade, se você não dá ouvido à verdade, à palavra de Deus, queridos, essa é a razão. A sua oração será abominável. Você não dá ouvido a Deus. Como você vai conversar com Deus, vai pedir algo para Deus, se você não dá ouvido a Deus? Você não está nem aí com Deus. Você não obedece a Deus. Então, se você quer que a sua oração seja atendida por Deus, tem que ter fé, tem que confiar em Deus, que Ele existe, tem que perdoar o seu inimigo e tem que ser sincero. Tem que ser fiel. Obediente a Deus. Olha só, outro quesito, 1 João 3,22, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz aqui. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, esse ponto é muito importante mesmo. Por isso que eu frisei 2 vezes. Devemos guardar os mandamentos de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. Porque aquele que, olha, vou ler novamente aqui para você. E aquilo que pedimos, você está pedindo algo para Deus, você quer receber uma cura, você quer receber uma bênção, você quer receber um milagre, você precisa de algo, e você ora e sua oração nunca é respondida, qual que é o problema? E aqui pode ser falta de fé, pode ser falta de confiança em Deus, pode ser que você não está perdoando o seu semelhante, mas também pode ser essa questão. E aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Talvez você não esteja guardando os mandamentos de Deus, que encontra-se em Êxodo 20 e a sua repetição em Deuteronômio capítulo 5. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada. Guardar os mandamentos de Deus, ou seja, obedecer a palavra de Deus, agrada ao Senhor. E se agrada ao Senhor, queridos,
É impossível você ter fé, acreditar em Deus, ser sincero, perdoar o seu semelhante e obedecer o que Deus lhe pede e a sua oração não ser atendida. Olha, eu falo com toda convicção, Deus atende toda a oração, isso eu tenho certeza, toda a oração. Só que para isso você precisa estar de acordo com a vontade de Deus. É fato que quando você está vivendo num momento de ignorância, você ainda não conheceu, Deus, ele tem atendido suas orações, mas quando a gente aprende, se dedica a conhecer cada vez mais e aprende, e aí você conversa, faz da maneira correta, sua oração com certeza será atendida, tá? Então que Deus nos ajude, que nós possamos fazer as nossas orações agora da maneira correta, tendo fé, perdoando o semelhante, obedecendo os mandamentos de Deus, dando ouvido aos mandamentos de Deus, porque senão nossa oração é abominável. E ser fiel ao Senhor. E aí com certeza receberemos a bênção. Então, orem comigo nesse instante. Soberano e santo Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse ensinamento e pedimos o poder do seu Santo Espírito para colocarmos em prática no nosso viver diário. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.